Olá! Hoje no Mundo Político você vai ver uma análise da CPI da pandemia após essa segunda semana de depoimentos no Senado, as novas informações, as revelações da Pfizer e a ameaça de prisão. Eu vou conversar com o cientista político Luiz Domingos Costa, professor de Ciência Política do Grupo de Educação Uninter, em Curitiba. Luiz, muito obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia. Olá, eu que agradeço voltar a falar com a TV Assembleia. É sempre um prazer. Luiz, segunda semana de CPI, né? Nós já tivemos aí depoimentos de ex-ministros, do diretor da Anvisa, do ex-chefe da SECOM, que deu muito barulho ontem, e hoje o gerente-geral da Pfizer. Qual a sua impressão desse conjunto? Vamos falar um pouquinho aí, desse conjunto CPI, não é? Antes da gente entrar nos detalhes. Certo. A minha impressão confirma a expectativa quando se desenhou a composição da comissão, né? Que era uma composição desfavorável, né? Ruim para o governo Bolsonaro, porque contava com uma maioria somando, né? Na soma, maioria independente ou oposição, né? Quer dizer, dito pelo outro lado, os governistas são minoria. E além disso, há uma diferença muito relevante de expertise política. Os governistas têm carreira política ou mais curta, ou no Senado eles são novatos, né? Pelo menos dois ali são novatos no Senado, o que não acontece com os senadores do outro time. Alguns veículos chamam de G7, que são independentes, que na prática são oposicionistas. Esse grupo tem parlamentares muito tarimbados, com carreira muito extensa, a exemplo do próprio relator, o Renan Calheiros. Isso está fazendo diferença no desempenho desses dois polos nas 2 semanas já de depoimentos, e ontem isso ficou tão exposto que a saída foi drástica, né? A tentativa do governo foi drástica de implodir a sessão com a fala do filho do presidente, do Flávio Bolsonaro. Então, o resultado, por enquanto, tem sido muito ruim para o governo, porque tem se detalhado e se documentado tudo que a imprensa já falava a respeito da atuação do executivo na condução da pandemia, os dois pontos centrais, a cloroquina e a demora na compra das vacinas. Isso ficou muito bem detalhado e documentado, e isso, obviamente, não interessa ao governo. Isso pode ser muito ruim para a avaliação popular do governo nos próximos 2 anos ainda de mandato e para o embate eleitoral de 22. A ida do Flávio, você acha que é uma expressão disso? Assim, foi aquela chegada intempestiva e, enfim, a forma como agiu, o filho do presidente, estava ali mais o filho do presidente do que o senador? Eu acho que sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, contrariando um pouco o estilo convencional do Flávio, né, que é conhecido por todos por ter uma atuação mais temperada, se comparada aos demais do clã. Historicamente, ele é visto até pelos políticos como um indivíduo mais fácil de diálogo, de conversar, porque é mais calmo, mais equilibrado. E a chegada dele naquela situação ontem de quase prisão de um ex-secretário de comunicação do governo foi na direção contrariando o estilo dele próprio, foi na direção de interromper tudo aquilo e ativar a estratégia que já é reconhecida do governo de criar um fato novo, de mudar o foco, criando uma grande convulsão na opinião pública, que foi isso que aconteceu imediatamente. E a fala dele de que a responsabilidade não era do ministro, mas de uma burocracia, convergindo com a estratégia, com as respostas predominantes do Fábio Weingarten, que era a bola da vez ali na mão dos
das raposas da CPI, foi a convergência das falas demonstra que havia sim uma estratégia pré-estabelecida, de ó, se a coisa ficar muito feia, como de fato ficou, a gente usa dessa estratégia, como ele pode falar, né, qualquer senador pode falar, ele foi lá utilizar o direito de senador de falar, mas falando como um militante das redes sociais e como um membro guerrido da dinâmica do bolsonarismo. Então, acho que foi muito nessa direção. Bom lembrar que ele chama Renan Calheiros, o relator da CPI, de vagabundo, né? Isso, então, exatamente. Então, depois disso. e aí quebra o decoro, cria aquela convulsão, e aí interrompe a discussão. Pois é, quando terminou essa reunião de ontem da CPI, da pandemia, os governistas se disseram aliviados, porque o Fábio Van Garten, que era o depoente, que é o ex-chefe da SECOM, não teria repetido ou não repetiu nenhuma fala que ele fez para a revista Veja. Mesmo a Veja tendo publicado, no meio da reunião, uma gravação, mesmo ele tendo sido desmentido lá mesmo na reunião diversas vezes, os governistas disseram no final que estavam aliviados, que foi melhor do que eles imaginavam. Qual que é a sua impressão? Isso, assim, o resultado realmente dessa reunião, que foi bastante, não é? Como você disse, causou muito frisson, muitas reações. Eu fiquei um pouco intrigado com acompanhando o passo a passo, né, quase integralmente o depoimento do Fábio Weingarten, com a mudança de conteúdo e de tom em relação à entrevista da Veja, né? Ele mudou radicalmente, porque se na entrevista ele foi quase que para colocar uma dinamite na atuação do ministro Pazuello e livrando o presidente Bolsonaro, foi exatamente o tom da entrevista na Veja, no depoimento de ontem ele mudou o tom da fala, tentando eximir o Pazuello, né? Eximir o Pazuello. Então, parece que foi uma mudança de estratégia do governo acertada com o Weingarten. Essa que foi a impressão. Então, como o governo atua para se defender e, às vezes, de uma forma incoerente, né? Provavelmente, eles mudaram a entrevista para ver, já era parte de uma estratégia que foi alterada, no sentido de, não vamos mais colocar essa dinamite no Pazuello, porque ele está com a gente. Foi mais ou menos essa a minha impressão. A forma com a qual o Weingarten se portou é uma forma meio sacrificial, sabe? De um servilismo, porque ele estava prestes a ser preso. O presidente da comissão, Omar Aziz, pediu uma pausa em determinado momento para ele se aconselhar com os advogados dele e disse, senão a coisa vai ficar feia para você aqui. Ele voltou e manteve essa posição subservientes, indo para uma espécie de suicídio altruísta, aquela coisa do fundamentalismo islâmico, né? Um homem-bomba. Ele estava indo para a prisão, mantendo a incoerência e a mentira em relação às falas da Veja, e mesmo assim ele não arredou o pé. Ele manteve a defesa do governo e a defesa do ministro Pazuello, colocando a culpa em um ator abstrato, a baixa burocracia do Ministério. Então, eu acho que foi o cenário de ontem caminha por aí. O governo mudou a estratégia em relação ao Pazuello, né? Muitos diziam que, eventualmente, o próprio Pazuello estava com medo de ser abandonado pelo governo. Ele demonstrou, isso vazou de alguns jornalistas, né? Do media training que ele estava fazendo, que ele estava muito nervoso, que o governo o abandonasse e tal, e pelo jeito não foi isso que vai acontecer. Não aconteceu ontem, claramente, né? O Pazuello foi protegido pelo Weingarten. Isso pode ser um sinal do que vai ser no depoimento do próprio Pazuello na semana que vem. Agora, hoje houve estava havendo até agora há pouco, nós estamos conversando agora às 3h16, sinceramente não sei se ele foi interrompido, já foi interrompido, mas parece que ainda não, não é?
e falava o gerente-geral da Pfizer para a América Latina, que foi presidente da Pfizer Brasil e que conduziu, né, digamos, era o CEO que conduzia as negociações, as tratativas com o governo Bolsonaro para a oferta de vacinas. Ele faz algumas declarações assim que confirmam a dificuldade de negociação, 7 meses de negociação, alguns jornalistas informam 6 a 8 propostas, enfim. Mas foram muitas propostas recusadas, rejeitadas pelo governo em diversas reuniões, 5 reuniões ele cita. E o presidente Bolsonaro, na sequência, dá declarações elogiando a Anvisa por ter aprovado em definitivo a vacina da Pfizer e dizendo que o presidente, o gerente-geral da Pfizer colocava um ponto final nessa discussão da Pfizer. Que efeito, de fato, pode produzir essa entrevista, não é? Esse depoimento, e vai ter ponto final mesmo? Olha, eu acho que o efeito é confirmar o trabalho que a imprensa já havia feito, né? Confirmar do ponto de vista dos atores responsáveis pelo desenrolado da história. Até então, tinha se descoberto uma carta de intenções da Pfizer, mas, enfim, a assessoria da empresa sempre dava aquelas respostas evasivas, né? Não, a empresa confirma, etc. Mas agora não, agora ele foi lá e apresentou com algum detalhamento todo esse passo a passo, dizendo quem estava, em que dia foi, qual foi o teor da negociação, demonstrou, além do mais, a presença de agentes que não são diretamente responsáveis, né? Reunião com Carlos Bolsonaro, que não tem cargo no governo federal, reunião com o Weingarten, que não é da área da saúde, ou da área econômica, ou da área jurídica do governo. Então, permite confirmar, concretizar a ideia de que o governo foi leniente, por um lado, e também atuou de modo descoordenado, porque ora era o Carlos Bolsonaro, que trabalha com a comunicação do governo, mas é vereador no Rio de Janeiro, ora era o Weingarten, que é da SECOM, e não aparecem grandes quadros, nomes do topo do Ministério da Saúde, um telefonema com o Paulo Guedes, então todo o detalhamento demonstra descoordenação e leniência, né? E aí os prazos que foi objeto de uma disputa ali, agora, antes dessa nossa conversa, sobre quando que eles entraram com o pedido da Anvisa, final de novembro, começo de dezembro, e aí a prova que eles poderiam ter entrado antes com o pedido provisório, porque se eles entram antes, como entraram lá por outubro, no caso da FDA americana, a Anvisa poderia ter feito a aprovação do uso emergencial muito antes do que foi feito só em janeiro e confirmado em fevereiro. Então, toda a cronologia exposta ali confirma a tese da oposição de que o governo foi muito lento e, para usar a expressão mais polida, foi leniente. O senador Alessandro Vieira, agora imediatamente antes da nossa conversa, ele fazia uma estimativa de quantas milhões de doses poderiam ter salvo quantas vidas. E isso é extremamente grave e prejudicial para a imagem do governo, porque 1 milhão de doses permitiria salvar aproximadamente 1.000 vidas, segundo a estimativa do Alessandro Vieira, do senador. Ora, a criar corpo uma tese dessa, né, a culpabilização das mortes começa a ficar mais palpável, né? Verdade. Agora, há uma preocupação da efetividade é sempre aquela história. CPI pode acabar em pizza, não é? Nós estamos chegando ao final da segunda semana de depoimentos. Alguma coisa indica enfim, que a CPI não terá efetividade ou
não vai conseguir alcançar o objetivo, que é responsabilizar, enfim, os mortos, ou pelo menos a quantidade de mortos que, né, nós tivemos enquanto a doença avançou no país? Olha, é uma pergunta difícil, porque essa é uma CPI única, né? Não existe nada, a gente não tem como compará-la com outras CPIs. Mesmo as CPIs mais barulhentas e famosas da nossa história, como a do Mensalão, a dos Correios, que deu origem ao processo do Mensalão, a recente CPI das fake news, nada é possível comparar com essa, tendo em vista o objeto dela, que é uma coisa mais importante da nossa geração, né? A pandemia é o fato mais relevante da história brasileira, indiscutivelmente. Então, uma CPI que trata disso, ela é uma CPI muito, muito diferente, muito especial. Bom, eu acho que, do ponto de vista político, sim, a CPI vai ter um grande alcance, né? Que significa de expor e nomear, dar nome aos responsáveis por isso e indicar detalhadamente o passo a passo de todas as decisões relevantes envolvendo a CPI. Agora, do ponto de vista penal, é muito difícil, né? Se vai levar impeachment, se vai levar a abertura de algum outro processo por via do Ministério Público ou da Procuradoria-Geral da República, porque, de fato, depende do clamor do respaldo da opinião pública. Se a opinião pública se convencer disso de fato, a manifestação nas redes sociais, tudo isso for muito favorável ao que a CPI vem apurando, né? E ao relatório final, provavelmente da CPI, que vai ser pesado, aí isso pode gerar uma pressão para os atores judiciais encaminharem alguma coisa. Agora, a culpabilização penal não é, sem dúvida, não é o principal efeito de qualquer CPI. O principal efeito é político, né? É documentar e deixar a opinião pública ficar com os detalhes do que aconteceu, e a culpa é uma culpa difusa, que só é, de fato, testada, Vivian, na eleição, né? Então, eu acho que o principal objetivo da CPI, de fato, o seu grande legado vai ser político, vai ser sobre a imagem dos protagonistas. O elemento jurídico é muito difícil de ponderar, embora eu ache que, se tiver uma grande repercussão política, lá no relatório final, e se o relatório final for aprovado, etc., etc., aí os atores judiciais vão ter que fazer alguma coisa concreta. Então, eu acho que a política precede a consequência jurídica, sabe? Que não necessariamente é num momento de véspera de eleição, isso pode ocorrer, inclusive, pós-eleição, não é? Exatamente, exatamente. A gente não sabe quando que o processo vai se desenrolar. Pensando em custo político, vamos lembrar que essa semana a gente saiu a pesquisa Datafolha, que é uma pesquisa presencial, coisa que nos institutos não andam fazendo, mas essa e as pesquisas feitas pelo telefone ou pela internet costumam ter um grau de distorção. Então, essa pesquisa está sendo levada bastante, está sendo bastante considerada, né? E essa pesquisa ela mostra justamente que teve um aumento significativo na desaprovação de Bolsonaro. Ele chegou a 45%, um aumento de 13 pontos, e um recuo na aprovação também da mesma ordem, né, em 13 pontos. Por outro lado, isso se refletiu na intenção de voto para 2002, porque aí a pesquisa perguntou em quem que as pessoas votariam e propôs diversos nomes, entre eles do ex-presidente Lula, e o ex-presidente Lula aparece numa confortável liderança de 43 pontos sobre Bolsonaro, que tem 24. Eu queria que você comentasse isso, pensando justamente nesse custo político da CPI. Eu sei que nós estamos há 1 ano e 5 meses das eleições, mas Bolsonaro faz um governo que ele vive muito na base do conflito e de falar para uma parcela da população que é, digamos,
são os eleitores de raiz, os partidários, os bolsonaristas partidários mais ferrenhos. Então, eu queria que você comentasse, dessa perspectiva, essa pesquisa Datafolha. Bom, eu não teria como... Teria que perguntar para os colegas que estudam opinião pública, porque eles entendem muito disso. Eu acho que essa pesquisa não parece ter captado o efeito da CPI, mas certamente já captou o efeito do auxílio emergencial, né? O auxílio emergencial muito reduzido está sendo, pelo jeito, não se refletiu num acréscimo da aprovação ao governo, como aconteceu com o auxílio de R$600 do ano passado. Aquele auxílio, ele contribuiu demais para segurar ou aumentar a avaliação positiva do governo Bolsonaro. Agora, o novo auxílio que já está correndo durante a realização da pesquisa, né, as pessoas já receberam as parcelas, isso não teve acréscimo. Inclusive, tem outros dados dizendo que as pessoas acham que o dinheiro é insuficiente. Então, eventualmente, o auxílio emergencial reduzido de R$250, R$300, para quem recebeu 600 ano passado, curiosamente, pode ser um fator até para rebaixar a avaliação positiva e aumentar a avaliação negativa do presidente na pandemia. Agora, mas sem dúvida, é uma pesquisa que indica que em 2022, o Bolsonaro chegará como sendo um dos presidentes em primeiro mandato com a maior dificuldade de reeleição, né? É claro que ele é um candidato, ele provavelmente é o candidato que vai ao segundo turno, né? A pesquisa indica que ele tem 23%, mas com outros candidatos que estão no mesmo campo ideológico, que eventualmente não serão candidatos. Por exemplo, Luciano Huck, por exemplo, eventualmente o Moro com 7%, acho que não sairia candidato a presidente. Então, ali tem votos que são dele, provavelmente do Bolsonaro, né? Então, ainda que não seja trivial a queda da rejeição, perdão, a queda da avaliação positiva e o aumento da reprovação, que chegou em 45%, é o recorde do mandato dele, não significa que ele vai chegar 100 votos no primeiro turno em 2022. Ele vai chegar com votos, só que ele vai chegar com muita rejeição. Isso acontece. Você tem candidato, porque o Lula também tem isso. O Lula também tem alto potencial, mas alta rejeição. E daí que, se isso se mantiver, vai ser uma eleição fortemente plebiscitária, não vai ter terceira via. Vai ser uma eleição como se tivesse 2 turnos iguais, provavelmente. Como se fosse, o primeiro turno já fosse o segundo turno, né? E aí a eleição vai ser uma pancadaria, vai ser uma eleição de muita campanha negativa, campanha apócrifa nas redes sociais. Então, eu acho que o cenário favorece uma acomodação de um eleitor indeciso no Lula a partir da rejeição do Bolsonaro, mas os 25, 30 do Bolsonaro não estão abandonando a candidatura dele. Sim, então, eu também gostei. Mas eu acho também pela pesquisa que Lula está, digamos, recuperando uma parcela daquele eleitorado perdido para Bolsonaro em 2018, não é? A pesquisa indica isso. Sim, que é 1/3 do eleitorado, né? 1/3 do eleitorado ele é volátil, né? Assim, chutando por cima, porque isso pode ser um pouco mais, um pouco menos, dependendo da história, mas da eleição. Mas, em geral, a gente tem, nas eleições brasileiras, 1/3 do eleitorado muito arraigado ao lulismo, 1/3 anti-lulista e 1/3 volátil, né? 1/3 que é o swing, né? O swing vote, que é o eleitor que muda. Esse eleitor também tinha rejeição ao PT, uma rejeição forte ao PT em 2018, mas pelo jeito, como está dito, como se disse, está na pesquisa, começa a voltar os seus olhos para a candidatura do Lula. Eu acho que o tamanho da tragédia sanitária e humana começa a pesar para esse eleitorado. Porque muitos perguntam por que demoraram tanto para começar a sair de defender a candidatura do Bolsonaro? Bom, porque os fatos da pandemia são mais rápidos
do que a mudança de valor, né? A mudança de... Quando você adquire um determinado valor contra o Lula, contra o PT, por exemplo, isso se arraiga no indivíduo e ele demora para ele abrir mão disso. Então, eu acho que com mais de um ano de pandemia e agora as consequências que vêm à tona pela imprensa e pela CPI, as consequências de decisões deliberadas do governo começam a afrouxar a rejeição ao Lula. Mas a mudança de valor é lenta e a pandemia foi muito rápida. A pandemia foi muito rápida para provocar. Para dizer de outra forma, a criação do antipetismo demorou pelo menos um ciclo de 4, 5 anos ou mais. O antipetismo vem se construindo desde o começo da década de 2000. E aí, para chegar tão forte como chegou em 2018. Então, a quebra do antipetismo não ia se dar em 2 anos. Então, eu acho que isso está até rápido, tendo em vista enfim, a evidência da tragédia humanitária e da descoordenação em torno da condução do Ministério da Saúde e das políticas de saúde durante a pandemia por parte do governo federal. Então, os 2 próximos anos, sem outros fatores novos, outros fatos novos, como uma política econômica mais inclusiva ou auxílio emergencial mais generoso, o Bolsonaro só vai conseguir segurar a sua imagem com inauguração de obras que servem muito ao seu eleitorado, né? Ao eleitorado que, né, gosta de ver que ele aparece numa moto, numa ponte, assim por diante. O que é também um desafio, não é? Uma vez que o governo está com pouquíssima possibilidade de investimento, e a obra que Bolsonaro inaugurou hoje é uma obra que foi feita pelos governos anteriores, né? Foi financiada durante os governos, mas durante os governos anteriores, né? É uma parcela muito pequena. O caixa está muito comprometido, né? Há um déficit, né? Um déficit nas contas públicas. O ministro quer economizar, o Paulo Guedes ele tenta cortar gastos, e cortar gastos é necessariamente impopular, né? Então, vai ser um quebra-cabeça orçamentário para o Bolsonaro tentar aumentar o orçamento para fazer política que tenha apoio popular, que tenha apelo popular, enquanto o Paulo Guedes tenta cortar. E daí que eu acho que o que vai levar o Bolsonaro até 22, e que inclusive acaba sendo um escudo contra o impeachment, é uma adesão fervorosa de 25% da população, que é uma coisa meio mítica, de uma coisa de guerra cultural contra todo o resto, né? Somos nós contra eles, somos os valores da família contra os valores progressistas ou globalistas, é uma coisa de guerra cultural, porque não tem um elemento, digamos, de racionalidade econômica por parte das pessoas que defendem o Bolsonaro. E o quanto, enfim, a base que Bolsonaro, afinal, construiu já lá depois do primeiro ano de mandato, que está centrada ou apoiada no Centrão, no Congresso, o quanto vai ser importante nesse sentido, né? Porque se não tem muitos elementos ou argumentos econômicos para mudar o rumo da situação, até que ponto o Centrão vai ajudar, né? Porque o Congresso é parte de um tripé de apoio importante para que um presidente se mantenha popular, se mantenha, né, apoiado realmente, sustentado. Sim. Olha, eu acho que o Centrão, pela dinâmica, pelo tal do ciclo do presidencialismo, de coalizão, ele vai ser um ator fiel até o final do mandato em medidas de proteção ao presidente, né, medidas de proteção enfim, ao impeachment, ao suposto pedido de impeachment, e vai aprovar matérias importantes, inclusive provavelmente algumas que o Bolsonaro já tinha perdido no Congresso, como legislação em torno de posse de armas, ou relacionadas a aborto, enfim, coisas que ele já vinha perdendo na presidência do Rodrigo Maia na Câmara. Provavelmente ele consiga avançar, então o Centrão vai ficar com ele, provavelmente. Ele tem
negociado as emendas que o Centrão quer, os cargos que o Centrão quer. Na Câmara, o Centrão vai ser um aliado muito fiel ao Bolsonaro, pelo que está sendo colocado. O problema é que, quando chega a eleição, como o sistema, durante a eleição, ele favorece uma dinâmica centrífuga, né? Os atores se espalham para as suas estratégias próprias, existem combinações muito variadas nos estados. É difícil que o Centrão funcione como um ator coeso, um parceiro coeso da eleição presidencial. E aí o Centrão, ele em algum estado, um partido que é aliado do presidente na Câmara, faz uma coligação com a coligação do PT, porque acha que ali o Lula vai ter mais votos e isso vai ser vantajoso para o partido lá. Então, na hora da eleição, há essa atitude mais centrífuga, que é de fragmentar. As estratégias são fragmentadas, não são articuladas. A eleição é cada um por si e Deus para todos. E aí não há lealdade, né? Então, eu acho que não vai haver um impeachment, provavelmente, essa é a minha opinião, embora tenha colegas que achem que pode ter, eu acho que muito difícil, porque por conta do apoio popular do Bolsonaro, que ainda segura o Congresso para falar. É muito arriscado tentar um impeachment com alguém que tem 30% de população, de aprovação popular. Além disso, o Bolsonaro vai atender os interesses do Centrão, e o Centrão, que é caro, vai ficar satisfeito até quando chegar perto da eleição. Quando se eles perceberem que é possível que outro candidato tenha sucesso eleitoral para a presidência, aí eles podem deixar o Bolsonaro no relento, como se diz, né? Essa pesquisa que mostra aí a intenção de voto para daqui 1 ano e 5 meses, naturalmente, como dizem os próprios institutos, são um retrato do momento, né? Um retrato em que Bolsonaro está, digamos, em desvantagem, em queda de popularidade, acossado pela questão econômica e tal. Enfim, ele tem aí, você já descreveu os desafios que ele tem para se sustentar e onde que ele pode se ancorar. Do ponto de vista de Lula, o que está ao alcance de Lula para se manter com essa vantagem que ele tem hoje? O que Lula poderia fazer? O Bolsonaro tem a caneta na mão, ele é o presidente da República, ele tem uma máquina, não é uma máquina de gestão nos diversos ministérios. Nós sabemos do poder, não só da cadeira dele, mas também da estrutura governamental, né? E Lula? Acho que o Lula tem... ele não tem nenhuma capacidade de iniciativa governamental, claro, mas ele tem um elemento para seduzir parte do eleitorado, que é: eu sou um negociador, né? Eu sou um indivíduo propenso a conversar, dialogar e compor grandes acordos, né? Compor acordos construtivos entre sindicatos e empresas, como a própria chapa representava isso, a chapa dele com José Alencar, né? É um empresário e um sindicalista. Então, e aí a ideia de que ele é capaz de conversar com o Biden, e isso seduz muito parte do eleitorado, né? De que é possível ter um governo propenso a um entendimento, né? A grandes entendimentos, a entendimentos estratégicos. Eu acho que essa é a vitrine que o Lula tem para atrair parte do eleitorado. Para conseguir isso, ele precisa ter habilidade para trazer parte dos atores políticos junto dele, né? Então, ele vai comer pelas beiradas os partidos que hoje apoiam o Bolsonaro. Que é o que ele está fazendo com o Brasília foi um exemplo disso, né? Como? Exatamente esse movimento. Foi para Brasília e comeu pelas beiradas. Isso, então. Ele vai trazer, por exemplo, o PSD. Ele está claramente, como se fala no jargão do futebol, ele está costeando o alambrado do PSD, que hoje está junto com o Bolsonaro na Câmara, para eventualmente até ter o vice do PSD, né? Que o nome do Calil já foi aventado e tudo mais. É o partido, um dos maiores partidos hoje no Brasil, em número de prefeituras, acho que é o segundo maior. Em número de cadeiras no Congresso, é o terceiro maior. No Senado, é a segunda bancada. Então, é um partido gigante hoje no Brasil. Bom,
se ele consegue rachar o PSD, que é um partido também pouco coeso, em favor do seu nome, ele sinaliza com isso, ó, eu tenho capacidade de trazer antigos aliados e firmar compromissos para um novo capítulo da política brasileira, passando, vamos fechar o capítulo, é isso que ele vai falar, vamos esquecer o Bolsonaro foi, enfim, um governo trágico, ele vai argumentar tudo isso, e que eu sou capaz de montar grandes consensos em favor de questões relevantes. Eu acho que o Lula tem a capacidade negociador dele como sendo o seu principal recurso eleitoral nesse momento, tanto junto ao eleitorado... Então, a oportunidade que nós estamos vivendo no país, que a polarização, o dissenso da polarização pode ser um caminho para ele. Isso, ele vai tentar fazer isso, exatamente. Uhum. Vamos aguardar, então, os acontecimentos, porque nesse país todo dia tem muitos acontecimentos, imagina até daqui 1 ano e meio. Meu Deus. Tá. Luiz, muito obrigada pela entrevista, pela conversa. Eu que agradeço, Vivian. Um abração para vocês aí da TV Assembleia. Eu conversei com o cientista político Luiz Domingos Costa, ele é professor de Ciência Política do Grupo de Educação Uninter, em Curitiba, e nós falamos aqui o nosso assunto, primeiro, a CPI da pandemia no Senado, os mais recentes episódios e o que isso representa para o futuro político-eleitoral do presidente, ainda mais do presidente Bolsonaro, ainda mais com o ex-presidente Lula na pista, com a possibilidade de se tornar o principal adversário nas eleições de 2022. A gente fica por aqui, até a próxima. Obrigada por nos acompanhar.